Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que possamos estar sempre disponíveis e abertos à escuta da vossa palavra. Meu Senhor e meu Deus, enviai teu Santo Espírito para que nós compreendamos e acolhamos a tua santa palavra. Que eu te conheça, Senhor, e te faça conhecer. Que eu te ame e te faça ser amado. Que eu te sirva e te faça servir. Que eu te louve e te faça louvar. Por todas as criaturas, inspirai-nos, Senhor. Fazei, Senhor, que pela leitura da vossa santa palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos nós consigamos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Caríssimos e amados irmãos e filhos na fé em Cristo Jesus. Todos os anos, meus irmãos, a Santa Mãe Igreja, no mês de setembro, nos propõe a leitura orante da Palavra de Deus, sobre algum título, sobre algum livro da Sagrada Escritura. E este ano, meus irmãos, a Comissão Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e por outras instituições bíblicas, entre elas o Serviço de Animação Bíblica, nos oferece um subsídio para podermos contemplar, meditar e viver a Santa Palavra de Deus neste mês da Bíblia do ano de 2020. E o livro escolhido para este ano é o livro do Deuteronômio. E nós temos como lema: abre a tua mão para o teu irmão. Caros irmãos, o Deuteronômio é o quinto e o último livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Nós não sabemos precisamente quando e onde o livro do Deuteronômio foi escrito. Esse livro teve um lento processo de composição na história do povo de Deus. Por isso há nele uma mistura de textos, sendo alguns escritos no tempo da monarquia e outros durante os 2 exílios, um ocorrido no Reino do Norte, pelo Império Assírio, ocorrido no Reino do Sul, pelo Império Babilônico. A sua composição final, provavelmente, meus irmãos, deu-se no período persa, quando o povo voltou do exílio da Babilônia para reconstruir Jerusalém e o templo. Tempos depois, durante a reconstrução do templo de Jerusalém, isso já no período do rei Josias, é encontrado o livro da lei, reconhecido como sendo a legislação deuteronômica. E com a dominação e o exílio da Babilônia, o Deuteronômio recebeu uma nova redação, isto é, as partes que se referem ao exílio da Babilônia, durante e pós-exílio, são as seguintes: as narrativas da posse da terra, a introdução de Josué como sucessor de Moisés, os motivos da separação do povo estrangeiro, a chegada ao Monte Sinai, as leis sobre a guerra, a fórmula e a descrição da santidade do povo e da terra, várias leis referentes às instituições e questões também jurídicas precisas e a morte de Moisés. Todos esses contextos provavelmente nos faz entender que houve uma primeira redação. Essa primeira redação provavelmente também finalizou-se no início do século VII a.C., no tempo de Josias, em Jerusalém. O Reino do Sul é a segunda redação, e aí seria na época do exílio da Babilônia, lá pelo século VI, ou então no pós-exílio, na terra de Judá, compreendente do século V a.C., sempre pela escola deuteronômica. Pois bem, o Deuteronômio foi também se desenvolvendo em momentos de crise, sobretudo crise política, crise econômica, crise social e a crise religiosa. Isso é expresso na necessidade de centralizar o culto no Templo de Jerusalém. A gente vê muito isso no livro do Deuteronômio, diante do sincretismo religioso. Uma das outras características do Deuteronômio são os mandamentos e os preceitos, que privilegiam a organização da vida comunitária e da vida social do
povo, numa tentativa de construir uma sociedade mais justa. Então, a condição para permanecer na terra, na qual os exilados que voltam da Babilônia estão prestes a entrar, é observar essas normas, esses mandamentos e os preceitos. A centralidade da lei surge após a queda das grandes instituições, tais como a monarquia e o templo. Isso no período pós-exílio. E a consequência de tudo isso é que a experiência do exílio se deu pela infidelidade do povo à aliança estabelecida por Deus. Depois de analisarmos precisamente o contexto do livro do Deuteronômio, a gente pode entender também que há várias propostas de estrutura do livro. Alguns estudiosos, eles afirmam que há um próprio livro, que há no próprio livro uma intenção de estrutura, ao constatarem 4 partes introduzidas com a expressão essas são, ou a expressão essa é. A expressão essas são se refere a essas são as palavras. E a expressão essa é se refere à Torá. Essas são as palavras da aliança e essa é a bênção. Cada uma dessas partes é marcada por um discurso de Moisés. Então a gente percebe que há uma subdivisão em todo o livro do Deuteronômio. Essas subdivisões se dividem em quatro partes. Então, o primeiro discurso de Moisés, ele inicia-se com um olhar para o passado do povo no deserto, sobretudo depois da saída do Egito, que vai desde a partida do Monte Horebe, com a liderança de Moisés, até a chegada em Bet-peor. Então, já bem perto da terra prometida, bem perto já da terra prometida. Então, segue-se uma exortação que apresenta as possibilidades oferecidas ao povo ao tomar posse da terra e os perigos que vão surgindo, ao longo da caminhada. Essa é a primeira parte da subdivisão, o primeiro discurso de Moisés. O segundo discurso, que contém o livro da lei, é precedido por uma longa introdução, que legitima historicamente as leis que serão apresentadas no capítulo seguinte. É descrita a celebração da aliança e são elencadas as bênçãos e as maldições para aqueles que observam e para aqueles que não observam a lei. Esse é o segundo bloco, essa é a segunda subdivisão, que é o segundo discurso de Moisés. A outra divisão é o terceiro discurso, onde há uma recordação da história do povo e aí é reafirmada a necessidade da contínua conversão e o compromisso com a defesa da vida, sendo intercalados aí breves discursos divinos e algumas passagens narrativas. Esse é o terceiro discurso de Moisés. Na subdivisão é a terceira parte. E o último discurso, que é na última parte, a quarta parte, o último discurso de Moisés, ele começa depois de uma série de intervenções do próprio Moisés, que tem a finalidade de introduzir Josué como seu legítimo sucessor. O cântico de Moisés exalta o poder e a soberania do Deus de Israel e a sua benevolência em favor do povo. Isso em oposição à infidelidade. Apesar de o povo ser julgado como infiel e rebelde, Deus não o abandona em hipótese alguma e intervirá em seu favor. A última parte, meus irmãos, o Deuteronômio é constituída de uma bênção e da conclusão da narrativa do Pentateuco, com as descrições da morte e do sepultamento de Moisés. Então, por meio do discurso, Moisés é retratado como aquele que explica a vontade de Deus a uma nova geração que não fez a experiência direta dos eventos fundamentais vividos pelo povo ao ser escravo no Egito. Nós entendemos que o Deuteronômio é um conjunto de comentários que pode ajudar as gerações futuras a compreender o que significa manter-se fiel, sobretudo fiel à vontade de Deus. Não basta receber as tradições antigas e conhecer a história. É necessário praticá-las para mantê-las vivas e atuais, na memória, no cotidiano, na caminhada. Isso é ser fiel à tradição recebida. Desse modo, meus irmãos, o livro do Deuteronômio não é apenas uma recordação da história passada, mas é sobretudo fundamento para a história que continua sempre na vida daquele que crê, O Deuteronômio, portanto, ele visa transmitir às novas gerações os critérios e os fundamentos essenciais para viver na nova terra essa dada por Deus. Por isso a segunda geração e as que a sucederam ou a sucederem precisam ter consciência de que a tomada de posse, a posse da terra, foi sonhada e foi acalentada pelas gerações passadas, que também colaboraram para
sua realização entre fidelidade e infidelidades. Mas a permanência, meus irmãos, nesta terra dependerá da fidelidade de cada geração. Cada geração. Assim, a morte de Moisés, antes da entrada na terra, revela, dentro da leitura do Deuteronômio, que o essencial da fé de Israel não é a posse da terra, nem muito menos a liderança de Moisés ou a monarquia, não, mas sim a fidelidade divina às promessas feitas aos patriarcas e a recordação da aliança selada com Deus. A síntese que nós temos através do subsídio que a CNBB nos dá acerca desse mês da Bíblia, do qual nós contemplamos, meditamos e refletimos a palavra de Deus dentro do livro do Deuteronômio, nos faz entender, nos faz compreender que Deus, ele não desiste do seu povo. Apesar da infidelidade, apesar de muita murmuração, apesar do povo ser infiel, apesar do povo dentro do exílio, quando estava como escravo no Egito e até mesmo quando entra no deserto rumo à terra prometida, comete várias arbitrariedades contra Deus, cultuando ídolos pagãos, deuses que não existem, murmurando contra Deus, murmurando contra Moisés. Apesar do coração duro do povo, apesar do povo muitas vezes ter uma fé fraca, Deus não desiste do seu povo. Deus não volta atrás, Deus não se arrepende. Deus é justo, Ele ama até aqueles seus filhos que são infiéis. Então o livro do Deuteronômio, ele nos faz perceber a presença desse Deus que é amor. Quando a gente lê, quando a gente medita o Antigo Testamento, a gente percebe, a gente nota que o Deus que aparece na leitura do Antigo Testamento nos faz parecer que é um Deus inacessível, um Deus distante, mas que na verdade não é nem inacessível, nem é um Deus distante, é um Deus presente, é um Deus próximo, é um Deus que caminha com o seu povo, é um Deus que ama, que é fiel. Isso nós conseguimos ver, nós conseguimos sentir, vivenciar através da leitura do livro do Deuteronômio. Deus caminha com o seu povo em meio às adversidades da vida, em meio aos obstáculos, em meio às preocupações, em meio às provações. Deus está presente, caminhando com o seu povo. E caminha até hoje. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o novo Israel, o povo da nova e eterna aliança. E esse Deus, na pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, se deixa ser revelado e nos mostra a face de um Pai que é Deus, que é misericordioso e que está sempre andando com o seu povo. É essa a conclusão que nós temos ao meditar e contemplar neste mês que se encerra agora, acerca do mês da Bíblia. O livro do Deuteronômio nos mostra e nos faz compreender e entender a presença de um Deus fiel, de um Deus justo que está sempre caminhando com o seu povo. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos conceda a graça de sermos esse povo fiel ao nosso Deus. Deus que é uno e ao mesmo tempo é trino. Vamos receber a santa bênção de Deus através do ministro ordenado, que sou eu, o diácono Inácio Filho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de São Jerônimo, hoje no seu dia 30, nós possamos receber a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.